pós-transição, nós vamos falar um pouquinho disso, que tem um lapso grande, realmente a questão de recuperação de créditos vai ter um formato diferente. Dizer que vai acabar, eu acho que é prematuro, mas certamente vai ter um formato diferente. O cerne aqui, realmente, é colocar a questão de como, neste período, né, de agora 24 até talvez 33, né, quando for completa a reforma, sob o ponto de vista do ICM, né, pelo IBS, pela adesão integral, adoção integral do IBS, né, é, como é que vai ficar nesse meio tempo, né? Acho que é um período bastante longo, né, e que muitas discussões vão estar na mesa, né? Eu costumo aqui, queria colocar justamente trazendo um pouco dessa régua, né, temporal que vamos todos aí enfrentar ao longo desses próximos anos, né? Então, estamos aqui em 2024 com a apresentação, né, agora dos projetos de lei, lei complementar, é, o governo trazendo as suas propostas, né? Trouxe as duas leis complementares já. No Congresso já existem algumas também que tratam desse assunto, então agora é o momento de aprovada a reforma, né, em âmbito constitucional, a gente discutir como é que ela vai se dar nas diversas camadas legislativas. Então, a lei complementar é o primeiro passo, depois virão leis ordinárias e assim por diante, a gente sabe como é que funciona a legislação tributária no Brasil. Mas certamente, né, eu acho que, independente do contexto na recuperação de crédito, se as coisas acontecerem como nós estamos imaginando, ela vai ser bastante positiva sob o ponto de vista econômico, principalmente pensando em médio e longo prazo. Bom, estamos aqui em 24, né? Em 2025, certamente ainda vai haver a evolução da discussão legislativa e também um trabalho muito grande em algo que acredito que o professor André vai falar, tratar também um pouco, que é a questão dos sistemas informatizados de pagamento, split payments, né? Porque vão ser ferramentas que não pode ser dizer nem acessórias a essa reforma, elas vão ser ferramentas centrais realmente na reforma para conseguir trazer todos os benefícios que se buscam, que se busca trazer com a adoção desses regimes mais completos, né, de IVA, né, enfim, como desenhado na reforma. Em 2026 é que de fato começa o jogo, né? Aqui primeiro com alíquotas teste, né? Então a CBS vem com uma alíquota de 0,9, né? E a IBS de 0,1, né? E a gente vai ter uma forma de dedução. Esse regime, esse modelo, melhor dizendo, foi aplicado já à época do PIS e COFINS, nos regimes não cumulativos de PIS e COFINS, né? Então houve aí uma alíquota de teste de transição para adoção plena da não cumulatividade naquelas operações em que ela se encaixa, aqueles setores, ou vinculados à apuração pelo lucro real, ou vinculados ao setor, e realmente é algo que faz muito sentido para a gente ter certeza dos efeitos práticos, né, que a adoção desses novos modelos tributários vai trazer no dia a dia das empresas e do próprio governo, dos órgãos arrecadatórios, né? Em 2027, aí sim, só em 2027, a extinção plena do PIS e COFINS tal qual existe hoje, né? Então, esse PIS e COFINS com diversos regimes especiais, diversas alíquotas especiais, diversos sistemas até, né? O monofásico, etc., até a substituição tributária, a não cumulatividade plena, o regime cumulativo, enfim, isso realmente se extingue em 2027. Até lá ainda existe um bom caminho, mas em 27 é que está previsto para acontecer essa extinção, né? E a CBS vem em substituição ao PIS e COFINS e também, né, ao IPI, enfim, e justamente por conta disso o IPI já entra nas questões de alíquota zero, né? O IPI já é reduzido, alíquota zero, exceto em relação à questão da industrialização feita na Zona Franca de Manaus, naquela tentativa de não perder realmente o regime da Zona Franca de Manaus, que é um regime muito importante, também alçado à categoria constitucional desde o início pela Constituição de 88, enfim, e muito protegido, né, pelo nosso sistema político, né? E inicia-se também aí como quase uma substituição do IPI, embora mais centrado e reduzido, o imposto seletivo, né? Então, até 27, até 26, melhor dizendo, nós temos ainda o PIS e COFINS tal qual existe, né? Então, de 24 a 26, estamos falando de quase 3 anos aí full, né? E a partir de 26 vamos ter a convivência de PIS e COFINS, né, no modelo anterior e do modelo
que vai valer a partir de 27. Isso aqui já indica também, né, um ponto importante. Porque o PIS e COFINS, por incrível que pareça, e professor André, fique super à vontade aí para me interromper, considerar, fazer qualquer consideração, mas o PIS e COFINS é um tributo de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Começou em 2002, 2003, a primeira, até veio, até, salvo engano, em final de 2001. Enfim, muitos anos desse tributo em vigor, mas ainda assim é o tributo que certamente causa maior discussão e maior discussão em relação a oportunidades, créditos, enfim, pagamentos indevidos, por ser um sistema que realmente ficou muito complexo. Então, nem 22 anos foram suficientes para a gente resolver todos os assuntos, sob o ponto de vista de apuração, sob o ponto de vista de dia a dia das empresas. A própria jurisprudência não se consolidou em relação a todos os temas, tem muito tema em julgamento ainda em relação ao PIS e COFINS. Isso não obstante aí os 22 anos de vigência da sistemática não cumulativa, né, que trouxe essa característica nova para o PIS e COFINS. Até então, antes disso, existia apenas o regime cumulativo, né, do PIS e COFINS e algumas regras de substituição tributária. Então, esse já é um ponto. Então, 27 significa que a gente tem alguns anos ainda para frente e mais, né? Que nós vamos ter aí, quando a gente fala de procedimentos de recuperação de crédito, nós vamos ter aí os 5 anos sempre para trás, né? Então, ainda temos aí, né, se olharmos ainda alguns anos para discutir a questão de recuperação de crédito, que vocês vão ver, e faz muito sentido, que é uma questão que não é meramente um ativo econômico. É claro que o crédito é um ativo econômico, mas ela se coloca num âmbito muitas vezes estratégico para muitas empresas, porque são ativos econômicos relevantes, né? Não no sentido só de recuperação, mas muitas vezes de ajuste de apuração. Então, 2027 é que muda isso, né? Em 29, nós entramos aí com as reduções proporcionais do ICM e do ISS, além do 0,1 já de teste, né? E a ideia é que de 29 até final de 32, a redução proporcional aconteça completamente e em 33 sejam extintos aí, além do ICM e do ISS, o IPI, que já teve sua alíquota reduzida a zero, em tese para todas as situações, que, com exceção da Zona Franca de Manaus, em 2027, como vocês conseguem observar. E o IBS passa a ser plenamente vigente. Então, essa mesma consideração que fiz em relação ao PIS e COFINS, se faz também em relação ao ICM, né? Que ainda muitos anos, muita coisa vai acontecer ainda até 33 eu ter realmente a vigência integral aí do IBS. E, obviamente, que junto a isso, todas as questões vinculadas a ajustes de carga, recuperações de crédito e etc., né, que são próprias também do ICMS. O ISS tem também discussões menos vinculadas à não cumulatividade, por ser um tributo no sistema brasileiro cumulativo, via de regra, e então a maioria das discussões em relação a créditos mesmo de não cumulatividade estão relacionados ao ICM, mas o ISS também aí tem alguns aspectos que são pontos importantes, porque quando a gente fala em recuperação de crédito aqui, nós não estamos falando, claro, só do crédito de não cumulatividade, estamos falando eventualmente de pagamentos indevidos, né? Pagamentos feitos a maior, que podem dar ensejo à recuperação e que precisam ser observados nesses fluxos de transição que nós vamos ter em virtude da reforma tributária aprovada. Então, para começar, antes disso aqui, tem esse gráfico que eu queria colocar para vocês, essa slide que eu queria colocar para vocês. Isso aqui a gente ressalta muito, tem ressaltado muito para os nossos clientes, que nós temos discutido reforma tributária amplamente com todo mundo, e a gente acredita que isso é obrigatório agora, porque muita gente olha essa régua de prazo, fala, eu vou deixar para ver isso lá para frente. Não faz sentido algum isso, porque boa parte dos impactos decorrentes da reforma tributária são muito fortes e estruturados, eles não se resolvem no curto prazo. Muitas vezes, quando eu estou falando, por exemplo, revisões, né, de modelo de supply chain, né, o Brasil, né, fez muito planejamento tributário, né, e o supply chain, na verdade, quase que integralmente no Brasil, ele é fiscal, tem né, um driver fiscal, né? Então, evidentemente que a localização dos estabelecimentos da empresa tem que ser pelo menos validado e muitas vezes revisado realmente com alterações em vários casos, porque o modelo de ganhar
com a localização da empresa, vai realmente sofrer alterações substanciais com o novo formato, né, do IBS e do CBS, que sai da chamada tributação na origem, na produção, para ir para uma tributação no consumo. Então, o valor de tributo vai ser recolhido ao estado onde acontece o consumo, a etapa seguinte. E isso mexe drasticamente em toda a lógica, né, de regimes especiais, benefícios fiscais concedidos pelo Estado, que era o que acabavam atraindo as empresas. Então, esse ponto aqui por si só já demonstra claramente a necessidade da gente estar olhando muito fortemente a questão da localização dos estabelecimentos da empresa em virtude da reforma tributária. Além disso, a gente costuma sugerir que se analise, né, uma modelagem tributária prevendo, buscando prever, ainda que faltem elementos, mas já buscando prever as tendências que os novos formatos de cálculo vão trazer para as operações das empresas de maneira geral, dos clientes, né, e das empresas de uma maneira geral. Então, essa modelagem financeira tributária é super importante e é um elemento que deve ser discutido cada vez mais pelas empresas, até porque, só ressaltando, né, a reforma tributária vai ser bom ou ruim quando a gente olha segmentos, né, e setores econômicos. Não dá para afirmar isso antes de eu fazer um cálculo efetivo para buscar a chamada alíquota efetiva. Ou seja, o agro vai ter 60% de redução de base, enfim, de alíquota, enfim. Tá bom, mas qual vai ser a alíquota efetiva do agro? Quanto que ele vai tomar de crédito, quanto que ele vai pagar frente ao que ele paga? E assim sucessivamente. E para todo mundo buscar entender a alíquota efetiva, vai ter que fazer modelagens financeiras e tributárias as mais precisas possíveis, né? E também, né, buscando já a partir dessa modelagem, olhar os mapeamentos de impacto do setor para bater nos órgãos que são necessários que seja batido. Agora é o momento de discutir. Nesse momento, o Congresso está discutindo a reforma tributária. Agora é a hora de discutir reforma tributária. A gente tem ressaltado isso muito para os nossos clientes. E por conta disso, de todo esse ambiente, a gente tem buscado estruturar e sugerir aos clientes, e aí acho que é um ponto que toda a nossa audiência deve trabalhar muito, é na estruturação de comitês internos, realmente. Né? Em comitês internos, muitas vezes multidisciplinares, porque vai impactar fortemente a atividade comercial das empresas. Os sistemas de TI vão conviver com dois regimes, e além disso pode ter aí split payment, né? Provavelmente terá mesmo, e é pressuposto, como eu falei para vocês. Enfim, também o pessoal de financeiro estratégico tem que estar na mesa, jurídico, evidentemente, tem que estar colocado, contábil nem se fale, né? Enfim, então a estruturação desses comitês é super importante para que todos esses assuntos sejam endereçados. E de tudo isso que se colocou, aonde está? Tem um ponto também, uma caixinha reservada para apuração e monetização de créditos. E aí, por que que isso acontece, né? Porque, como a gente falou, o sistema tributário que nós estamos hoje é um sistema muito complexo, muito regressivo também. Então, é comum, né? Nós vamos falar logo, logo de monetização de créditos. É muito comum que saldos credores existam em valores muito grandes e a gente sabe a dificuldade que as empresas com saldo credores, não só de CMS, mas de muitas vezes IPI, PIS e COFINS, a dificuldade que essas empresas têm para utilizar esse saldo. E se já existe essa dificuldade hoje, quanto mais numa transição de modelo. Como é que eu vou tratar e endereçar esses assuntos? Então, para empresas acumuladoras, a questão da monetização é muito estratégica. Será que eu vou perder ativos? Será que eu vou conseguir manter esses ativos? São perguntas que se colocam e que tem que ser, esse assunto tem que ser tratado com as empresas.